Graça e paz, querido. Bom dia, meu amigo, minha amiga. Mais uma vez nós estamos aqui para abençoar a sua vida, nesta manhã. E eu quero trazer uma palavra de Deus que está em Mateus, capítulo 6, e o verso de número 25, É uma palavra profética para a sua vida. Você que está indo para o trabalho, um bom trabalho, que Deus abençoe a sua vida, Mateus 6,25 diz assim, olha, por isso digo a vocês, quem está falando essa palavra? Jesus. Não se preocupe com a vida, com a sua vida, quanto ao que irão comer, beber, nem com que o corpo, quanto mais irão vestir. Não é a roupa, não é a vida mais do que o alimento, não é o corpo mais do que as roupas. Observem as aves do céu, não semeiam, não plantam, não tecem, contudo, o vosso Pai Celestial as alimenta. Querido, quando nós olhamos esse texto, nós percebemos que a preocupação de Jesus em relação aos seus discípulos era a fé. E a preocupação e a ansiedade, ele nada mais é do que um detectador de mentiras, onde o diabo lança uma mentira na sua mente e você acaba fazendo dessa mentira uma verdade. Você está me entendendo? A preocupação e a ansiedade, elas são um detectador de mentiras. Não tem nada a ver com o caráter de Deus. Nada a ver com o caráter de Deus. A ansiedade é uma expressão de medo. A ansiedade, ela é uma expressão de medo. E esse medo, ele acaba trazendo para você um transtorno terrível, podendo chegar a ser uma expressão de infidelidade com Deus. Porque Deus está dizendo, olha, eu vos digo, não se preocupem. Hoje, qual é a maior dificuldade hoje? Hoje a gente vê tantas pessoas, querido, que chegam para a gente e dizem assim, nossa, pastor, mas eu preciso de um milagre, olha, na área financeira, na área tal. E aí você pergunta para a pessoa assim, mas o que está acontecendo? Ah, eu não sei, pastor, está difícil. Flávio, Deus abençoe a sua vida. Então, a ansiedade, ela é uma expressão de medo. Quando Jesus, certa vez, ordenou que os discípulos passassem do outro lado, e a Bíblia diz que levantou-se um grande temporal. E os discípulos, eles começaram a ficar com medo. E Jesus, então, ele vai andando sobre as águas. E Jesus, e quando os discípulos veem aquilo, imagina você no meio de uma tempestade, medo, não é? E os discípulos começam a dizer assim, é um fantasma. E Jesus disse, não temais, sou eu, tenha bom ânimo. E Pedro então disse, Senhor, se é tu mesmo, manda que eu vá andando sobre as águas. E Jesus disse, vem. E Pedro, sobre uma palavra rema que Jesus deu para ele desce do barco e anda sobre as águas. Então a ansiedade, ela é uma expressão do medo, podendo chegar a uma expressão de infidelidade. Se a nossa mente está ocupada em Deus, nada pode nos preocupar. Se a nossa mente ela está cheia de Deus, nada pode nos preocupar. Mas pastor, a coisa está difícil. Tá não, querido, está aí para fora, mas para o crente não.
O crente, ele sempre tem provisão de Deus. Deus sempre provê, né? Desde a antiga aliança lá atrás, né? Deus, ele proveu o maná no deserto, Deus, ele proveu codorniz, Deus, ele proveu água, Deus, ele proveu e sempre proverá, querido. O que chama atenção é que Jesus, no verso 26, ele diz assim: observe as aves do céu. Você já parou para observar as aves do céu? Qual foi a última vez que você parou, que eu parei para fazer isso? Para observar qualquer faceta da criação. Qualquer faceta. Eu costumo dizer assim que Jesus, ele fala das aves porque é um animalzinho mais frágil, né? Passarinho, né? As aves. Mas é o que come as melhores frutas. É o que come as melhores frutas. E Jesus, então, a preocupação de Jesus, o foco de Jesus era a fé. Porque quando chega no verso 30, ele diz assim: homens de pequena fé. A preocupação de Jesus era ensinar os discípulos. A maioria das pessoas perdeu a habilidade de ver Deus na criação. E ganhar lições de vida a partir dela. Querido, se nós observarmos a criação de Deus, que Deus criou, nós vamos tirar lições de vida para nós. E nós vamos anular a preocupação. Nós vivemos num mundo onde a ansiedade tem tomado conta, o estresse tem tomado conta, As pessoas já não têm mais tempo para parar, pensar e ver Deus em toda a criação. Ver Deus em toda a criação. E Jesus está dizendo, olha, não se preocupe. Será que nós não valemos mais do que as aves? Jesus está dizendo. Será que nós não valemos mais? Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado de 1 hora na sua vida? Se não experimentarmos o muito mais, é porque não estamos vivendo na simplicidade de Jesus. E aí? Querido, que essa reflexão fique para o seu coração nesta manhã. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te guarde e que a paz de Cristo estenda o seu coração. Um bom dia. Pense nisso, reflita nisso e viva feliz.